Modelos atômicos de Dalton e de Thomson. As habilidades trabalhadas são: reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que a expliquem, relacionar a presença de íons em materiais com condutibilidade elétrica, reconhecer as ideias de Thomson, Rutherford e Bohr para o átomo. Então, as primeiras ideias sobre a composição da matéria surgiram na Grécia Antiga. Então, os filósofos gregos começaram a pensar, começaram a criar teorias de como seria feita a matéria, de como seria constituída a matéria, então como os materiais seriam compostos. Então damos destaque a Leucipo e Demócrito, que diziam que haveria uma partícula que seria indivisível, então todos os materiais seriam formados dessas partículas que seriam indivisíveis, seriam as menores partículas da matéria. Então essa partícula, que seria a menor partícula da matéria, foi denominada átomo, que quer dizer não divisível. Então eles diziam que haveria uma partícula, denominada átomo, que seria a menor partícula que compõe os materiais. Então outros filósofos também tiveram algumas hipóteses e alguns pensamentos sobre a composição da matéria, com base no que eles conheciam, com base no conhecimento até então e nas substâncias que eles conheciam, diferentemente do que diziam Leucipo e Demócrito. Então eles não acreditavam nessa partícula indivisível. O primeiro modelo de como seria o átomo, então, o primeiro modelo de como seria a forma de um átomo surgiu com um cientista chamado Dalton. Então, Dalton foi o primeiro a criar um modelo atômico. Ele criou esse modelo a partir de resultados de reações químicas. Então, a partir do conhecimento que ele tinha na época e com os resultados obtidos em algumas reações químicas, ele propôs o modelo atômico. Ele dizia que os átomos seriam esferas maciças, esses átomos seriam partículas indivisíveis, ou seja, impossível de ser dividida, e indestrutível, esses átomos não seriam destruídos. Então, esse modelo ele é conhecido como bola de bilhar. Então, assim como uma bola de bilhar, que é uma esfera maciça, uma esfera dura, rígida, e a gente não consegue cortá-la ao meio ou quebrá-la, destruí-la, o átomo seria também desse jeito. Então, o átomo seria uma esfera maciça e não seria possível dividi-la, então cortá-la ao meio, ou destruí-la, então quebrar ele. Outra ideia proposta por Dalton foi que átomos do mesmo elemento possuem as mesmas propriedades, então possuem a mesma massa. Já quando temos átomos de elementos diferentes, as massas serão diferentes, então as propriedades desses átomos de elementos diferentes serão diferentes. Quando ocorrem as transformações químicas, não há a destruição nem a divisão dos átomos. Ocorre apenas uma recombinação desses átomos formando as moléculas. Então os átomos se recombinam, então se separam de outros átomos e se juntam com outros, formando substâncias diferentes. Então as transformações químicas são recombinações desses átomos. Temos um exemplo aqui, a reação de formação da água entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, de acordo com as ideias de Dalton, a formação de água ocorre após uma recombinação dos átomos de hidrogênio e oxigênio. Então, os átomos de hidrogênio aqui serão separados e serão ligados aos átomos de oxigênio. Então, os átomos de oxigênio também serão separados. Então, como separou aqui as ligações entre eles, eles vão se recombinar, formando uma nova substância, no caso, a água. Então, é possível perceber que não ocorre a divisão dos átomos, eles apenas se recombinam. Então, os átomos não serão divididos nem destruídos durante a transformação. Da mesma maneira, não surgem novos átomos nessa transformação química, há apenas uma recombinação dos átomos de hidrogênio e oxigênio. A mesma coisa seria observada com as reações para a formação de outros compostos. Haveria apenas a recombinação dos átomos dos reagentes. Porém, esse modelo proposto por Dalton, ele não conseguia explicar alguns fenômenos, como por exemplo, a natureza elétrica dos materiais. Então, alguns materiais são condutores de eletricidade, outros não. Então, utilizando o modelo de Dalton, não é possível explicar por que alguns materiais conduzem eletricidade. Como, por exemplo, o ferro é um condutor. Então, se passar uma corrente elétrica por um material feito de ferro ou feito de algum outro metal, esse material conduzirá a corrente elétrica. Então, um fio de choque, por exemplo, ele é feito de metal, porque o metal conduz corrente elétrica, então a corrente elétrica é possível passar por esse material. Um outro exemplo de fenômeno que não era explicado pelo modelo atômico de Dalton era quando alguns materiais são atritados, são esfregados em outros, ocorre eletrização. Então esses materiais são eletrizados devido ao atrito com alguns materiais. Então esse fenômeno também não é explicado pelo modelo atômico de Dalton.
Um outro exemplo de material que é condutor de eletricidade seria o sal quando é dissolvido em água. Então, quando o sal está dissolvido em água, é possível haver a condução de corrente elétrica. Se passar uma descarga elétrica na água com sal dissolvido, vai haver a condução dessa corrente. Então, se colocarmos dois fios ligados a uma tomada e a uma lâmpada, essa lâmpada acenderá devido à passagem da corrente pelo meio ali da solução, pelo meio das partículas que tem de sal dissolvidas na água. Então foram feitos alguns experimentos e, de acordo com os resultados, foram propostas novas ideias. Um desses experimentos foi a utilização de raios catódicos. Dentro dessa ampola tinha dois polos, negativo e positivo, então tinha o cátodo e o ânodo. Nessa ampola havia formação de vácuo, então o gás aqui seria retirado, então não teria nenhum gás aqui. Quando era passada uma corrente elétrica, havia a liberação de uma radiação. E essa radiação ela saía do cátodo, então por isso é chamada de raios catódicos. Então, quando eram colocados um campo elétrico dentro dessa ampola, havia um desvio desses raios catódicos. Então temos aqui um polo negativo, aqui um polo positivo. Quando os raios catódicos passavam por esse campo elétrico, havia um desvio na direção do polo positivo. Com isso, determinou-se que haveria partículas com cargas negativas que seriam denominadas elétrons. Então, a partir de alguns experimentos, determinou-se que haveria partículas com cargas negativas, além de outros experimentos para determinação da razão entre a massa e a carga dessas partículas. Então, sabendo dessas descobertas, sabendo da existência desses elétrons, um outro cientista chamado Thomson propôs um novo modelo atômico. Então, para Thomson, o átomo seria formado por uma esfera maciça com carga positiva distribuída uniformemente por essa esfera. Então, essa esfera maciça, assim como o modelo proposto por Dalton. Porém, nessa esfera maciça haveria cargas positivas. Então, essa esfera seria positiva. E nessa esfera com carga positiva haveriam partículas com cargas negativas incrustadas. Então, os elétrons estariam presos aqui nessa esfera com carga positiva. Então, teria uma esfera com carga positiva e os elétrons grudados nela. Esse modelo é conhecido como pudim de passas. Como um pudim de passas não é algo comum para a gente, podemos comparar com um panetone, por exemplo. Então, quando temos um panetone, temos aqui a massa, e nessa massa temos as frutas cristalizadas, temos as uvas passas também. Comparando então esse átomo com um panetone, a massa do panetone seria como essa esfera de carga positiva, e as frutas seriam como os elétrons presos nela. Então essas frutas representariam os elétrons. Então temos aqui como se fosse a esfera com carga positiva e os elétrons presos nela. Uma outra comparação que pode ser feita é com o brigadeiro. Então a massa do brigadeiro seria essa esfera com carga positiva e o granulado seria como os elétrons. Então o granulado estaria ali na superfície, estaria preso ali. Então seria como os elétrons presos na esfera com carga positiva. Como existem essas cargas positivas e cargas negativas, quando as quantidades são iguais, o átomo está neutro. Então, para que um átomo seja neutro, a quantidade de cargas positivas deve ser igual à quantidade de cargas negativas. Então, um exemplo aqui, sabemos hoje que o átomo de oxigênio possui 8 cargas positivas e 8 cargas negativas. Então, como a quantidade é igual, esse átomo estará neutro. Quando a quantidade de cargas positivas e negativas forem diferentes, são formados íons. Então, esses íons são átomos que têm carga ou positiva ou carga negativa em excesso. Um íon com cargas negativas em excesso, ele é chamado de ânion. Então, o ânion é um íon negativo, então um átomo com excesso de cargas negativas, como por exemplo o íon cloreto, Cl-, que possui 17 cargas positivas e 18 cargas negativas. Então tem uma carga negativa aqui em excesso, então nesse caso teremos um íon negativo, então teremos um ânion. Já quando o íon tem carga positiva, ele é chamado de cátion. Então quando o átomo tem mais cargas positivas do que cargas negativas, ele será um cátion. Então, por exemplo, aqui o íon sódio, Na+, ele possui 11 cargas positivas e 10 cargas negativas. Então tem uma carga positiva aqui em excesso, então ele será um cátion. Então, utilizando o modelo de Thomson,
é possível explicar aqueles fenômenos elétricos. Então, devido a essas cargas presentes no átomo, as cargas positivas presentes naquela esfera maciça e as cargas negativas, os elétrons presos nela, é possível explicar aqueles fenômenos elétricos, seja de condução de corrente elétrica ou de eletrização, devido à formação desses íons. Quando o átomo ele não está neutro, ele está com carga positiva em excesso ou carga negativa em excesso, formando íons, vai haver a condução de corrente elétrica, também pode haver a eletrização dos materiais. Então, o modelo atômico de Thomson ele serve para explicar esses fenômenos, diferentemente do modelo de Dalton, que não conseguia explicar.